Assim que foi dada a entrada no hospital, o médico solicitou um raio-x do pulmão. Ele analisou e disse que o problema não era o pulmão estava limpo. E ele fez algumas perguntas sobre o que havia acontecido anteriormente. Pediu também exame de sangue. Ela teve uma dor de barriga, uma diarreia. O médico acreditou que aquilo foi uma desidratação. E o sangue estava tendo dificuldade de carregar o oxigênio por conta dessa desidratação. Então ele passou o soro para reidratá-la, passou vitaminas, passou sais minerais e ela ficou tomando. Ela foi atendida e estava na sala de repouso e foi transferida para um apartamento para maior comodidade. No apartamento, ela recebeu a medicação e não sentiu nada, não sentiu dor, não sentia problema nenhum quando estava sentada ou quando estava deitada. Era um quadro que ela saiu de casa dessa forma, sem sentir nada, sem sentir dor. Ela andava um pouquinho devagarzinho, não sentia nada, mas se ela andasse muito, ela começava a ter respirações rápidas. Sentia bastante falta de ar e o coração acelerava. Estava sem apetite, voltou a comer bem. Estava melhorando devagarzinho. Ela ficou no sábado o dia todo. Ela usou uma mangueirinha muito fina e delicada para enviar oxigênio para o pulmão. Sábado, o dia todo, estava melhorando, estava comendo bem. Eu não esperava de maneira nenhuma que ela não voltaria viva. Mas já no domingo pela manhã, ela acordou, ela foi ao banheiro tomar um banho. Perguntaram se ela queria usar um aparelho apenas para manter a oxigenação. Ela falou para a enfermeira: filha, não precisa, eu estou bem. Eu posso ir no banheiro tranquilamente, eu não preciso de um bujão de oxigênio. Ela perguntou: dona Romélia, a senhora dá conta mesmo? Ela disse: eu dou. Quando ela sentou no vaso sanitário, ela começou a sentir falta de ar. A respiração dela ficou acelerada, o coração também, e aí ela voltou para a maca. Mas a respiração dela ficou acelerada, não teve acelerada, o coração começou a bater acelerado. Quando eu cheguei lá, eu tinha dormido em casa, mas logo pela manhã eu fui para lá. E ela estava com eletro monitorando o batimento do coração dela. O médico havia descido. Ela estava sendo monitorada com oxigênio. O que se esperava era que ela ia ficar tranquila novamente. E eu vi que aquela crise de coração acelerado e respiração ofegante não passava. Eu desci e fui falar com o médico. Nessa descida, a minha irmã conta que viu ela olhando para a parede. Ela voltou, se estabilizou, respirando tranquilamente e com os olhos fixos na parede. E fez um rosto, uma cara de riso. Minha irmã perguntou para ela: mãe, a senhora está bem? Ela disse: minha filha, eu estou bem. Minha irmã olhou para o rosto dela e viu acima da cabeça dela uma luz. Ela ficou impressionada com aquela luz, uma luz forte, clara, sobre ela. O que nos leva a entender é que ela estava tendo uma visão dos céus. Na Bíblia conta que Estevão, antes de morrer, ele viu os céus abertos. Ele disse: eu vejo o Filho do Homem com os braços abertos. E nesse momento foi quando apedrejaram Estevão. Eu louvo muito a Deus por essa forma como ele se manifestou na vida dela. Outras manifestações também eu falarei no canal. Por isso que eu quero lhe pedir: se inscreva no canal, ative o sino para receber notificações de mais vídeos. Esse é um vídeo em que eu resumo bastante, para não ficar muito pesado e cansativo, mas eu falarei em outros vídeos outros detalhes,
coisas sobrenaturais que ela viveu. Então ela estava olhando para a parede. Minha irmã até se tranquilizou. E ela disse para minha irmã: minha vista está escurecendo. Ela começou a passar mal novamente, coração acelerado e dificuldade para respirar. Ela sentia falta de ar, respirava, mas não era o suficiente para satisfazer a necessidade respiratória dela. E eu voltei no quarto com o médico. Nesse momento em que ela estava tranquilizada com a visão, olhando para a parede, ela diminuiu o ritmo respiratório. Ela ficou tranquila. Ela deveria estar respirando mais rápido, mas a visão que ela teve fez com que ela ficasse tranquila, não respirando de uma forma acelerada para suprir a necessidade de oxigênio. E faltou oxigênio no cérebro. Eu perguntei para o médico: doutor, o porquê da vista ter escurecido? Ele falou para mim: quando falta oxigênio, acontece isso. A vista escurece. É como o cérebro começasse a se desligar. E aí ele falou: vamos entubar. Chamou a equipe médica, intubaram ela. Ela relutou com a intubação. Nesse momento eu estava do lado dela, a abracei com a mão esquerda e ajudei a deitar ela, abaixei a maca, tornei ela plana. Ela foi entubada, teve uma parada cardíaca. A equipe de médicos já estava lá, 2 médicos estavam atendendo ela, dando assistência. Ela foi reanimada, o coração voltou a bater, porém ela não voltou. Teve uma outra parada cardíaca novamente. Conseguiram reanimá-la. Teve uma terceira parada cardíaca. Conseguiram reanimá-la novamente. Teve uma quarta parada cardíaca. Essa foi a última. Minha mãe, ela passou por 4 paradas cardíacas. Alguém que estava muito forte, que estava bem nutrida. Ela viveu até os 64 anos. O segundo câncer foi apenas uma forma de Deus tratar com ela alguns detalhes para recolher. Eu digo que ela foi colhida como uma rosa. Linda rosa. E nessa história dela existem coisas muito interessantes. Após a celebração da vida, eu digo vida, e era vida, porque não foi velório. Tínhamos a convicção de que ela estava com Deus. Ela já sabia que ela não voltaria daquele hospital. E ela não falou nada para ninguém. Eu descobri, depois da celebração da vida, através de uma mensagem que ela enviou para mim, por uma enfermeira. No momento que foi dada entrada no hospital, ela esteve com uma enfermeira e disse para ela: estou sendo internada aqui, mas eu não vou voltar. Eu vou descansar. Eu não vou voltar viva. A enfermeira respondeu: Dona Romélia, a senhora está internada, está tomando soro. A senhora vai ficar bem. A enfermeira acreditava que talvez por um momento de emoção, ela acreditou que iria morrer. Mas quando ela chegou na segunda-feira que disseram que a minha mãe havia falecido, ela tomou um susto muito grande. Porque ela achava que minha mãe estava falando algo pela emoção. E na verdade, não era. Ela falou: eu quero deixar um recado para o meu filho. E ela deixou o recado. Em momento nenhum ela falou da partida dela. Deus havia falado com minha mãe por meio de várias pessoas que ligaram para ela 2 anos atrás, dizendo que o Senhor tinha mostrado que de uma hora para outra ela morreria. E foi o que aconteceu. Foi muito inesperado. Eu não esperava isso, de maneira nenhuma.
como eu disse para vocês, ela estava tendo sucesso no tratamento. O que ela teve foi uma trombose, uma complicação, efeito colateral da quimioterapia. Na declaração de óbito, o médico falou para minha irmã, a sua mãe, ela não morreu de câncer. Então o que eu colocarei aqui vai ser insuficiência respiratória aguda. E as causas secundárias, ele descreveu o estado que ele analisou, que ela teve mastectomia de uma mama, que foi feita há 8 anos atrás, e algumas outras coisas referentes ao câncer. Mas ele falou, sua mãe não morreu de câncer. As plaquetas dela, no exame laboratorial, subiram acima do normal. Quem tem câncer e faz quimioterapia, ele acaba tendo uma predisposição à trombose. Ela teve uma trombose na panturrilha de uma das pernas. E essa trombose ela venceu, pouco antes dela partir. Minha mãe, antes de partir, ela teve visões do céu. Antes de descobrir o segundo câncer na igreja, em cultos avivados, ela sentiu muito a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E ela caiu no chão por 2 vezes. Quando ela voltava, ela dizia, eu estava num lugar muito lindo, que eu não queria voltar. Em uma terceira vez, ela caminhou na igreja, média de uns 3 a 4 passos. Fazendo um gesto de quem iria entrar em algum lugar, num portal. Ela disse, eu tive uma visão dos céus. Muitas coisas aconteceram depois que ela partiu. Coisas que ela desejava que acontecesse na celebração da vida dela. Em Deus, ela conseguiu deixar uma consolação e uma esperança de podermos revê-la. Sabemos que ela está num lugar melhor. Ela conseguiu o maior prêmio que qualquer ser humano poderia alcançar. Infinitamente maior do que qualquer prêmio na terra. Porque o que ela alcançou não se desgasta. Ela está com a vida eterna garantida. No melhor lugar em que se possa viver eternamente. Aonde não há choro, não há lágrimas, não há perseguições, não há calúnias, não há dores, não há traumas, e nenhum tipo de sofrimento. Aonde Deus está, não precisa sol porque Ele ilumina o ambiente. Em Deus ela deixou essa esperança e consolação, através da morte de Jesus, que nos garante isso, de um dia podermos estar com ela e vivermos juntos eternamente. Eu vou gravar outro vídeo sobre a celebração da vida dela, em que muitas coisas que ela queria que acontecesse, aconteceu. Então não perca o próximo vídeo que eu farei. Nesse eu só tive a necessidade de contar o que aconteceu.